Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre Bill Russell, né? Uma das maiores lendas do esporte, um dos caras que mais ajudou a popularizar o basquete ao redor do mundo, né? Um dos pioneiros, né, desse esporte incrível, faleceu hoje aos 88 anos de idade. Ele que é o maior campeão da NBA da história com 11 conquistas, sempre chamando atenção, né, na época que ainda ia lá assistir os jogos na beirada da quadra, quase sempre usando os 11 anéis de campeão, né, que é uma coisa espetacular. Tem uma das fotos mais icônicas do esporte, é ele assim com as mãos próximas do rosto e a gente vendo os 11 anéis. Isso é uma coisa assim impressionante, né? Eu acho que um dos primeiros destaques da história da NBA e um cara que ajudou a popularizar a liga não só no país como também ao redor do continente e do mundo, né? Talvez não naquela época não tivesse um impacto tão grande quanto hoje, que você consegue popularizar uma coisa muito mais rapidamente, mas nos primórdios do esporte, numa época que nos Estados Unidos às vezes existia ainda segregação, né? Nem todos eram permitidos a praticar certos esportes. O basquete foi um exemplo que nos Estados Unidos era um esporte prioritariamente branco, aí existiu aquele movimento do Harlem Globetrotters, né, para provar que os negros também poderiam jogar basquete até melhores que os brancos algumas vezes, né? Assim, não que os negros tenham um monopólio do talento do basquete. Tem o Stephen Curry hoje, a gente teve o John Stockton, Mark Price, Larry Bird, entende, né? A questão é, os negros eram capazes de jogar basquete em altíssimo nível e o Bill Russell foi um cara que saiu da NBA como uma figura até assim, divisiva dentro dos Estados Unidos, né? Porque numa época que esse debate ainda era muito ácido, né? Muito mais do que era hoje, ele lutava muito pela queda do racismo dentro do basquete. Eu acho que uma luta importante. Eu não sei como ele fez, porque eu estaria sendo hipócrita nisso, né? Eu não gosto de falar muito aqui sobre política, entende? Eu acho que isso às vezes até atrapalha o debate. E eu gosto mais de falar sobre o atleta, né? Um cara que na época tinha uma rivalidade muito grande contra um homem que muita gente às vezes pergunta por que não é comparado com Jordan e LeBron James, que era Will Chamberlain, né? Naquela época, né, o basquete estava se profissionalizando e a gente tinha os mutantes da época, aqueles caras que conseguiam dominar o esporte de uma maneira inacreditável. E dois desses se destacaram demais, pelos números Will Chamberlain, pelas conquistas do Bill Russell. O Chamberlain é o cara que fez 100 pontos em um jogo, né? Já teve médias de 30 rebotes por jogo em uma temporada, 50 pontos por jogo, jogava todos os minutos, inclusive o recorde que eu acho muito impossível de ser quebrado é o dele de mais de 48 minutos de média por jogo em quadra. 48 minutos é o tempo do jogo de basquete, mas ele jogou todos os minutos da temporada, incluindo pós-temporada também, que é uma coisa assustadora, mas a diferença é, o Chamberlain tem números melhores do que o Bill Russell, mas ele jogava pelos números. Ele tinha o costume de jogar o lance livre no aro para pegar o rebote e fazer a cesta, porque ele, segundo ele, 2 pontos vale mais do que um. Não tá errado, mas errar lance livre de propósito não acho que é uma coisa adequada, nem sempre pegava esse rebote. Então, assim, ele fazia essas loucuras justo para ter mais pontos. Ele é um cara que era muito individualista e muito por isso ganhou 2 títulos, né? É 2 a mais que o Chris Paul, é 2 a mais que o Karl Malone, que o John Stockton, tem muito jogador. É, 2 a mais que o Carmelo Anthony também. Mas ainda assim, né, o Bill Russell ganhou 11, porque ele é uma amostra de que o basquete é um esporte coletivo e você joga em equipe. Por melhor que você seja, por mais talentoso que você seja, você não ganha um jogo sozinho. Isso foi um dos grandes méritos do Bill Russell, um cara inteligente, um cara que sabia de pegar os rebotes como poucos na história, é o segundo na lista histórica de rebotes e também na média de rebotes por jogo. É um jogador assim que não se destacou tanto por ser um super pontuador, se não me engano a média dele é de 15 pontos, inclusive tem mais rebotes na sua carreira do que pontos, mas é um cara que jogou em equipe com poucos na história da NBA, e isso numa época que o coletivo, tudo isso ainda estava nos seus primórdios, né? O jogo em equipes, negócio de triangulação veio muito mais depois, entende? Então, assim, um cara que conseguiu liderar a equipe. Ele era um líder e o Chamberlain não, e muito por isso o Bill Russell é um cara que é muito mais respeitado hoje em dia como atleta do que o próprio Will Chamberlain. Não que o Chamberlain não mereça seu respeito, mas o fato é que o Bill Russell ensinou lições importantes sobre o esporte coletivo, né? Sobre a importância de seus companheiros. E assim, um cara que era decisivo, crescia em grandes jogos, em momentos de pressão, ganhou 11 títulos na sua carreira em 11 finais. Não à toa, o prêmio de MVP das finais da NBA justamente recebe o nome dele, é o prêmio Bill Russell, e há um tempo atrás era ele em pessoa que entregava o prêmio para o MVP das finais da NBA. Uma pena acontecer, mas infelizmente a essa idade aí já não vinha muito bem de saúde, já não tinha uma presença cativa em jogos importantes da NBA, como ele costumava ter. Era um apaixonado pelo basquete, quase
sempre acompanhando, e um cara que gostaria de acompanhar em casa, né? Um cara que podia ver, assim, não, gostaria de acompanhar em quadra, né? Não podia ver de casa, né? No sofá, comendo lá, sei lá, um bacon e um ovo, um suco de laranja, tomando um suco de laranja, mas o cara fazia questão de estar nas quadras, e infelizmente a saúde dele decaiu nos últimos anos e infelizmente ele morreu. Mas ele deixa um legado gigantesco no esporte, de um cara que quebrou barreiras no início da sua carreira, um cara que conquistou títulos impressionantes, inclusive Boston Celtics, não sei se já tem uma estátua, mas devia, porque se o time ainda está empatado com os Lakers como os maiores campeões da NBA, muito se deve ao Bill Russell. Então eu acho que assim, é uma lenda do esporte, ele morre, né, assim, como pessoa, mas como uma figura e a lenda do esporte ele vive para sempre. Então assim, isso ele nunca será esquecido. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários e até o próximo vídeo.